Então, na aula de hoje, nós temos como primeiro objetivo compreender as sentenças de consultas aos dados de relações usando a linguagem da álgebra relacional. Ou seja, nós vamos estudar uma maneira de pesquisar no banco de dados os dados que estão armazenados ali. É uma forma de você ter os dados armazenados e acessar esses dados de uma maneira que sirva para a aplicação que está sendo construída, certo? Usando a linguagem da álgebra relacional. Essa linguagem da álgebra relacional não é uma linguagem de programação, não é uma linguagem que você vai claramente escrever ela no banco de dados, mas são formas de você enviar comandos para o banco de dados de maneira que seja retornado o resultado daquela consulta que você informou. E o outro objetivo é entender que existem formas alternativas de consultas trabalhando com conceitos da teoria de conjuntos matemáticos. Lembra na aula passada que a gente comentou sobre as relações? E acho que foi eu mesmo que falei que uma relação pode ser entendida como um conjunto de elementos. De que tipo de elementos? Uma relação é um conjunto de tuplas. Então, se a gente considera que um banco de dados pode ser formado por um conjunto de relações no modelo relacional, significa então que nós podemos utilizar também operações da teoria dos conjuntos sobre o banco de dados. Bom, a palavra álgebra é relativa a operações e a palavra relacional, no nosso contexto aqui, está falando sobre conjuntos, sobre relações. Então, de maneira resumida, nós podemos dizer que a álgebra relacional vai ser um conceito que nós vamos trabalhar com ele, que consiste em definir e descrever operações sobre os conjuntos, sobre as relações que estão contidas no nosso banco de dados. Por exemplo, é uma linguagem para consultas. Então, utilizando os comandos, utilizando as regras, as construções da álgebra relacional, você não vai conseguir apagar um registro, você não vai conseguir inserir um registro, modificar dados de um registro. A gente vai conseguir simplesmente consultar, fazer uma leitura, são operações de leitura. Você vai ver o que tem no banco de dados da maneira que você desejar, de acordo com o comando que você enviou. Uma linguagem procedural, ou seja, é uma linguagem que permite você construir comandos dentro de comandos alinhados, subcomandos, certo? Subprocedimentos, subrotinas. Um conjunto de operações, de comandos, ou seja, é uma linguagem para consultas, uma linguagem procedural que tem comandos específicos que são usados para fazer consultas nos bancos de dados. O primeiro grupo, trata de operações que utiliza a teoria da matemática dos conjuntos. Que teoria dos conjuntos é essa que nós conhecemos? Vejam aí, união, intersecção, diferença e o produto cartesiano. Então essas teorias de conjuntos que nós vamos utilizar aqui dentro da álgebra relacional para executar comandos no banco de dados, de consultas, são as mesmas que nós conhecemos lá no primeiro grau, quando nós estudamos as teorias de conjuntos. As operações de banco de dados. Essas operações foram desenvolvidas especificamente para bancos de dados relacionais. Quais são essas operações? Projeção, seleção, junção e algumas funções agregadas. Então, basicamente, em dois grupos a álgebra relacional está dividida em teorias da matemática de conjuntos, a teoria de conjuntos, e algumas outras funções, operações que foram desenvolvidas especificamente para trabalhar com banco de dados. Dentro da álgebra relacional ainda, essas operações nas quais nós vamos estudar, elas são divididas em unárias e binárias. As operações unárias, elas tratam, elas se relacionam, são aplicadas a uma relação apenas. Já as binárias, elas são aplicadas a duas relações. Na operação unária, ela tem como entrada uma relação. Na binária, ela tem como entrada duas relações. Mas ambas, elas produzem uma relação apenas como saída. Então, qualquer operação que eu for executar, seja ela unária ou seja ela binária, ela vai produzir, ao final dessa operação, uma nova relação de dados para mim. Dentro dessas operações que nós falamos, vamos iniciar então com a operação de projeção. Essa operação é iniciada, foi construída exclusivamente para se trabalhar com bancos de dados. Então, dentro dessa projeção, ela retorna uma ou mais colunas especificadas. Ela seleciona determinadas colunas
de uma relação. Mas o resultado dela traz o quê? Traz como retorno todas as linhas que estão naquela relação. E a sintaxe de uso dessa operação, deste grupo que nós estudamos ali, né, é essa aqui, ó. É o pi, aí entre sinais de maior e menor, temos os atributos e entre parênteses aí o nome da relação. Então essa é a sintaxe da projeção. Nós temos a projeção aqui, nós temos o exemplo. Pi, né, projeção do atributo do campo fone da nossa relação contato. E aqui nós temos como é a nossa relação aqui. Ela está aqui toda preenchida, ó. Nome, idade, fone e e-mail. Esse é o esquema. E aqui nós temos as nossas tuplas. Aplicando essa operação aqui de projeção, qual seria o resultado dela aqui? Seria este. Eu selecionei apenas aqui, ó, o atributo fone aqui, ó. Então o resultado da minha projeção do campo fone para a relação contato seria essa aqui, ó. Então ele vai me retornar todas as linhas da minha relação, da minha projeção do campo fone ao qual eu selecionei. Eu tenho aqui o pi, né, projeção de nome e e-mail da minha relação contato. Essa é a sintaxe. Então, o resultado aqui da minha operação de projeção seria este. Seria o atributo nome com os seus valores aqui e o atributo e-mail com os seus respectivos valores também. Seriam descartadas, então, os atributos idade e fone. Então, a representação aqui, uma projeção do campo nome e e-mail, seria feito dessa forma a anotação em álgebra relacional. A operação de seleção, também chamada de select em inglês, representada pela letra grega sigma, ela retorna uma ou mais tuplas que satisfazem a uma determinada restrição. Ou seja, eu vou dizer um critério, eu vou determinar um critério para selecionar as tuplas de uma relação. Então, ela vai retornar linhas completas, ou seja, quando tiver uma operação de seleção, o que vai acontecer? Eu vou pegar o registro inteiro, certo? Todo o registro ou toda uma tupla de uma determinada relação que for selecionada, ela vai ser selecionada com todos os seus atributos. Na seleção, eu não tenho como escolher quais atributos eu quero trabalhar. Eu tenho como escolher quais os registros. Então, a projeção trabalha sobre a coluna, a seleção trabalha sobre as linhas. A letra grega sigma, a condição que restringe as linhas que serão selecionadas e o nome da relação que será aplicada. Nós temos aí o comando de seleção. Selecione as tuplas onde o atributo idade tem valor maior do que 50 na relação contato. Qual seria o resultado? O resultado seria uma relação, nesse caso aí, tendo somente as linhas correspondentes ao registro do Rambo e ao registro do Pelé, porque são os únicos que têm idade maior que 50 anos. Aí nós temos, selecione as tuplas onde a idade é maior que 30 e menor que 70. Maior que 30, menor que 70 na relação contato. Qual seria o resultado? Tanto a seleção quanto a projeção são operações unárias. Quer dizer, a entrada, né, dela, ela vai trabalhar, vai ser aplicada somente a uma relação. E esse tipo de restrição, né, a característica dessas operações, ela é, digamos assim, elementar. Porque não faz sentido você selecionar tuplas em tabelas diferentes, em relações diferentes. Por quê? Porque essas relações elas podem ter esquemas diferentes. Agora, se você trabalha só com a projeção, você vai ter que necessariamente trabalhar com todos os registros, ou pelo menos um campo de todos os registros. Então pode resultar numa quantidade de informações muito grande. Se você trabalha só com a seleção, pode ser que você tenha que trabalhar com um número muito grande de atributos sem necessidade. Agora, existe a possibilidade de você juntar essas duas operações, que é justamente o alinhamento de operações, certo? Então veja só, nós temos a capacidade de aplicar uma projeção sobre uma relação, certo?